Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Então, como eu havia prometido, né, já finalizei aquela minha série de vídeos falando a respeito dos textos que comprovam, que supostamente comprovariam a Trindade. Fiz a minha refutação àqueles textos e eu havia dito que eu ia trazer também um compêndio de textos que comprovam que Deus é somente um e que esse único Deus é o Pai, não é o Filho nem o Espírito Santo, tá bom? Então, eu vou trazer aqui esse compêndio de todos os textos, todos não, mas uns principais, né, no meu ponto de vista. Eu sei que tem muitos outros, além dos que eu vou trazer hoje, mas esses são os principais, né? E com eles já é mais do que o suficiente para provar que Deus não é uma trindade, mas é um único Deus, ou seja, a forma correta de se enxergar Deus é o unitarismo. Bom, não vamos enrolar muito, vamos começar aqui, né? Eu trouxe várias traduções, tá? Eu não vou usar só a Bíblia de Jerusalém, não vou usar só a Almeida, vou usar várias traduções para provar para vocês isso, né? Então, vamos começar com o principal texto, que é o de Deuteronômio 6,4. O Deuteronômio 6,4 traz o nome pessoal de Deus e ele apresenta quantos deuses os judeus tinham, né? Ou quantos deuses são Jeová, né? Porque existe uma doutrina na Trindade que existe o Jeová Filho, né? Ou que Jeová seria o nome da Trindade, mas existe o Jeová Filho, o Jeová Pai, o Jeová Espírito Santo. Tem teólogos que até mesmo dizem que existe o Jeová Anjo, né? Mas vamos ver o que a Bíblia diz, né? Vamos nos basear no princípio da sola escritura, né? Vamos começar com Deuteronômio 6,4. Eu trouxe duas traduções, né? A TMN e a Bíblia de Jerusalém, né? São duas traduções que eu gosto muito. Então diz assim, olha: Ouve, ó Israel, Jeová nosso Deus é o único Jeová. Nessa outra tradução aqui está assim, ó: Escuta, ó Israel, Jeová nosso Deus é um só Jeová. Então, aqui traz a quantidade de Jeová que existe. Jeová fala o nome, o tetagrama, traz o nome pessoal de Deus e fala: Escuta, Israel, Jeová, nosso Deus, ele é um só, ele é o único Jeová. Não existe Jeová Pai, Jeová Filho, Jeová Espírito Santo, não existe uma trindade. Então, se você for perguntar, por exemplo, hoje para um judeu, quantos deuses eles adoram, nenhum deles vai dizer que adoram um Jeová Espírito Santo, um Jeová Filho, um Jeová Pai ou um Jeová Anjo, tá? Todos eles vão dizer: eu só adoro um único Deus, meu Deus é, né, é o único Deus. Ele vai falar o tetagrama, ele não fala, não pronuncia o nome de Deus, né? Jeová. Vamos lá, próximo texto é o de Salmos 110:1, que diz o seguinte, olha: Salmos de Davi. Jeová disse ao meu Senhor: Assenta-te à minha destra, ou seja, à minha direita, até que ponha teus inimigos por escabelo dos teus pés, ou seja, por debaixo dos teus pés. Isso aqui é uma Bíblia bem antiga, de 1848. Então aqui é o Salmo de Davi. Davi falou assim, né? Ele foi inspirado a dizer isso. Ele teve essa, não sei se podemos dizer essa visão, mas ele teve essa inspiração, né? Nessa inspiração ele viu Jeová, né? Então aqui temos a pessoa de Jeová, o Pai, Deus Todo-Poderoso, e ele disse ao meu Senhor: quem é esse meu Senhor aqui que Jeová está falando? É Jesus Cristo. Esse meu Senhor aqui não é Deus, não é Deus, não é a expressão não é Deus, e nem Jeová, né? Então a doutrina da Trindade, né? Eles creem que existe o Jeová Pai e o Jeová Filho, né? Ou o Deus Pai e o Deus Filho, né? E que não mostra isso, né? Que a gente vê só a figura de Jeová falando a respeito de Jesus e não é apresentado Jesus como Jeová, como alguns ensinam aí, né? A doutrina da Trindade ensina, mas é chamado Jesus de Senhor, né? Davi falou. Davi se refere a Jesus como meu Senhor, né? E Jeová como Deus, o Deus dele, né? Como Jeová. Então, Jeová disse ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Certo? Então, quem é Jeová? É somente um, é somente o Pai, tá? Outro texto aqui, Mateus 4, do 8 ao 11. Deixa eu ler aqui esse cabeçalho que eu fiz, só para mim ter uma noção do que eu vou falar, tá? Jesus é tentado pelo diabo, mas Jesus diz que somente o Pai Jeová deve ser adorado. Se Jesus é Jeová, por que ele não inclui dizendo que somente eles, né, nós, devemos ser adorados? Ou Jesus, ou somente Jesus, Jeová e o Espírito Santo podem ser adorados, mas somente o Pai no Antigo Testamento era adorado. Então, Mateus 4, do 8 ao 11 diz o seguinte, né? Foi quando Jesus foi levado até o deserto e foi tentado lá pelo diabo. Diz assim, ó, isso aqui é a tentação
É bem interessante. A gente pode tirar bastante coisa aqui de interessante. Olha. Tornou o diabo a levá-lo, Jesus, não levar Jesus, agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com seu esplendor, e disse: Tudo isso te darei, se prostrando me adorares. Aí Jesus lhe disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. Com isso o diabo o deixou, e os anjos de Deus se aproximaram e puseram-se a servir, né? Passaram a ministrar ali a Jesus. Né? Então o que acontece? Quando Jesus fala isso aqui, olha, quando o diabo oferece todos os reinos e pede um único ato de adoração, Jesus ele cita a Bíblia aqui, olha. Ele cita, se eu não me engano, é Deuteronômio, tá? Que é o Antigo Testamento. E lá é dito, na teoria, Jesus, na teoria, teria dito o seguinte: olha, vai, Satanás, pois está escrito: é a Jeová, teu Deus, que adorarás, e só a ele prestarás culto. Então a gente sabe que o diabo ele quis tomar o lugar de Deus, ele quis usurpar o lugar de Deus, né? Então, obviamente, o diabo ele via lá no céu Deus e todos os anjos adorando ao Pai. Inclusive, ele via lá Jesus, o filho primogênito de Deus, o unigênito de Deus, adorando a Jeová. Por isso que ele fala, olha, ele quis tomar o lugar de Deus e ele fala, olha, tudo isso te dou se tu se prostrares e me fizeres um ato de adoração. E aí, ou seja, ele queria tomar o lugar do Pai. Ele queria que Jesus o adorasse, assim como Jesus adorava o Pai. E é interessante que Jesus ele responde, né, usando o tetragrama, e ele fala, olha, ao Senhor teu Deus adorarás, a Jeová teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. Só a ele prestarás culto. Por que quando o diabo tenta Jesus, ele não responde, vai, Satanás, pois é a mim, teu Deus, que deves adorar, é somente a mim que deve prestar culto. Ou ele poderia também ter dito, vai, Satanás, pois é a teu Deus, é a nós, teu Deus que você deve adorar, é somente a nós. Ou seja, incluindo ele, incluindo o Pai e o Espírito Santo, né? Se fosse a doutrina da Trindade fosse um conceito realmente bíblico, mas não é, tá? Não é um conceito bíblico e eu vou provar com vários textos aqui. Deus é somente um e é somente o Pai, tá bom? Próximo texto. Filipenses 2, do 5 ao 11. Capítulo 2, dos versículos do 5 até o 11. Aqui, olha, Jesus não quis... Aqui diz claramente, né, que Jesus não quis usurpar o lugar do Pai, de Deus. Né? Jesus recebe uma posição superior, né, após ele ser fiel até a morte. E Jesus é honrado para a glória de Deus, que é identificado como o Pai. Então vamos fazer a leitura aqui, olha. Filipenses 2, do 5 ao 11. Diz assim, olha. E haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte em um madeiro. Né? Pelo que também Deus o exaltou altamente, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho das coisas nos céus e coisas na terra, coisas debaixo da terra, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Então, muita coisa interessante que a gente pode destacar. Né? Primeiro, é que Jesus, embora ele existisse em forma de Deus, por que a Bíblia usa essa expressão, né, em forma de Deus? Porque Jesus ele não foi só homem. Antes dele vir como homem, ele já era uma criatura espiritual, ele já era uma criatura angélica. Né? É por isso que a Bíblia diz que a palavra, né, que também é um outro título que Jesus recebe, é palavra ou verbo, ele era divino. Né? Então aqui, olha, sendo em forma divina, forma de Deus ou uma criatura espiritual, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não quis tomar o lugar de Deus. Jesus, embora ele existisse em forma espiritual, ele não quis usurpar o Deus. Quem foi que quis usurpar o lugar de Deus? Foi o diabo, foi Satanás o diabo. Ele quis usurpar o lugar de Deus. Né? Mas, né, se esvaziou, ele foi humilde, e achado na forma de homem humilhou, e foi obediente até a morte, né? Pelo que também o Deus de Jesus, pelo que também Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus superlativo, né? A gente tem que lembrar
A expressão, a palavra Deus, esse termo, ele não é aplicado somente a Deus Todo-Poderoso, tá? Ele também é aplicado a anjos, é aplicado até mesmo a seres humanos. O próprio Jesus Cristo falou isso, né? Chamou aqueles juízes de deuses. E, inclusive, esse título também é atribuído ao Deus desse sistema de coisa, né? Até mesmo o diabo é chamado do Deus desse sistema de coisa. Então, é um título que não é unicamente do Pai, tá bom? Não é unicamente do Deus Todo-Poderoso. Voltando aqui, né, o que a gente está falando. Então, também pelo que Deus, o Deus de Jesus, Deus Todo-Poderoso, o Deus dos deuses, né? Então também Deus o exaltou altamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dê para todos das coisas no céu, na terra, das coisas debaixo da terra. E para que toda língua confesse que Jesus Cristo, ele é Senhor. Deus, o Pai, ele fez de Jesus Senhor. Ele colocou esse título. Da mesma forma, por exemplo, né? Isso é claro que a gente está com uma comparação muito menor, né? Mas lembra de Davi? Davi era só um garotinho que pastoreava lá o rebanho de seu pai. E ele fez daquele garotinho um grande homem, ele fez um rei. Então, o Deus, ele sempre enaltece as pessoas que ele quer, né? Inclusive o próprio filho, né? Mas muito mais ainda o próprio filho, o unigênito, né? É por quem Deus criou todas as coisas, foi através de Jesus Cristo. Então, isso para a glória de quem? De Deus. Quem que é Deus? O Pai. A Bíblia, 99,99 das vezes, faz essa distinção de Jesus, né, dizendo que ele é Senhor, né, recebendo títulos como esse, Senhor, é, 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 o, o dono, né, enquanto que Deus, o Pai, é sempre chamado de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Bom, então o texto aqui é bem claro, né? Vamos passar para o próximo, são muitos textos. Tiago 2,19. Tiago 2,19 diz assim, ó, tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Então, os demônios, eles sabem que o Deus Todo-Poderoso, o Deus que não teve princípio, o Deus que não teve alguém que o gerou, o Deus que não teve alguém que o criou, o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos deuses, os demônios e o próprio Satanás sabem que é somente um, que é Jeová, é o Deus Todo-Poderoso, é o Pai de Jesus, é o Deus de Jesus. Então, olha só o que a Bíblia chama a atenção, olha. Aqui faz um alerta para a gente, né? E chama a atenção que nós devemos ter temor de Deus. Até os demônios temem e estremecem, né? Por isso, quanto mais nós, né? Então, crês tu que é só um Deus? Fazes muito bem se você crê nisso, que só existe um Deus, não três deuses que compõem um Deus. A Bíblia nunca diz isso. Inclusive, a palavra trindade não faz parte da Bíblia. Você pode procurar, você não vai encontrar essa palavra, né? Então, tu crês que é só um Deus? Fazes bem, porque até os demônios sabem disso e estremecem. Então, quando o diabo ele foi tentado lá, ou melhor, quando Jesus foi tentado no deserto, e o diabo quis que Jesus o adorasse, e Jesus negou aquilo, ainda usou a Bíblia, né, para mostrar que era somente a Deus que eles deviam adorar, o diabo ele ficou furioso e ele passou a colocar Jesus como é que eu posso dizer, no lugar de Deus, o Pai, né? Então, essa doutrina da Trindade, ela é perversa por causa, inclusive, disso, né? A gente pode ver que tem um fundo blasfemo, podemos dizer no mínimo assim, né? Porque Jesus Cristo, ele nunca quis tomar o lugar do Pai, conforme a gente viu. Ele nunca quis usurpar o lugar do Pai. E é isso que essa doutrina ensina, né? Que Jesus, ele está no lugar do Pai, sendo que não é isso, né? Inclusive, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, porque quando que Jesus fala assim, olha, ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele prestarás culto. Essa palavra aqui, adorará, ela é usada também não somente para Deus, né? Mas essa palavra adorará, que significa aqui no Novo Testamento, do grego seria proskinel, né? Ela também pode ser usada como se curvar, né? Prestar homenagem, curvar-se, dobrar-se, né? Não é somente o ato de adoração, né? De adorar um ser divino, mas também tem essa conotação de se prostrar, prestar uma homenagem, assim por diante. Mas essa outra expressão aqui, olha, prestarás culto ou serviço sagrado, ela só é aplicada aqui ao Pai, tá? Então a gente vê que Jesus Cristo recebe prosquínio, ou seja, recebe certa medida de adoração, medida de reverência, né? Mas essa expressão aqui, ó, prestará culto, somente o Pai recebe, tá bom? Prestar culto ou serviço sagrado, somente o Pai recebe. E é interessante que justamente isso que é o texto que Jesus Cristo ele falou, menciona, olha, é ao Senhor teu Deus adorarás.
e só a ele prestarás culto sagrado. Ele não, inclusive, ele não se colocou aqui, né? Ele não fala, é a nós que você deve adorar, somente a nós, né? Muito bem, vamos passar aqui para os próximos textos, né? Então, vamos ver como que o apóstolo Paulo encarava a figura de Jesus e a figura de Deus, né? O apóstolo Paulo era um judeu que passou a se tornar cristão, né? Então, como que ele encarava a figura de Jesus, o Pai, e a figura, ou melhor, a figura de Jesus, o Filho, e a figura de Jeová, o Deus Todo-Poderoso Pai? Vamos ver. 1 Coríntios 8,6 inicialmente diz assim: Para nós, contudo, o apóstolo Paulo falando, né? Para nós, contudo, existe um só Deus, o Pai, de quem tudo precede, para quem nós somos. E há um só Senhor, Jesus Cristo, por qual quem tudo existe e por quem nós somos. Então, ele é bem claro, olha, para nós, para o apóstolo Paulo, os cristãos daquela época, existe só um Deus. Quem é esse único Deus? Ele menciona quem que é. É o Pai, de quem tudo procede, para quem nós somos. E só existe um Senhor, que é Jesus Cristo, por quem tudo existe. Então, ele não atribui o Filho, Jesus Cristo, à figura de Deus, o Pai. Mas Jesus, ele é Senhor, tá? E o Pai, o que é o Pai? O Pai é Deus. Então, aqui faz clara distinção. Desculpa. E aqui, o apóstolo Paulo, ele aponta quem que é Deus e quem que é Senhor. Olha, Deus é o Pai, somente o Pai. E Senhor é Jesus. Jesus não é Deus e o Pai não é o Senhor, tá bom? São pessoas diferentes aqui, né? Que a gente deve encarar, né? E o próprio, em Gálatas 4,14, olha só como é que perdão. Olha como é que o apóstolo Paulo, ele meio que conseguia entender a figura de Jesus, né? Olha só o que ele fala. Aqui, o apóstolo Paulo, ele passou por muitas tribulações ao longo da vida dele, né? E durante essas tribulações, várias congregações ajudavam ele. E aqui foi uma dessas tribulações que o apóstolo Paulo passou e uma congregação que ajudou ele. Então ele estava agradecendo ali, né? Aquele gesto. E olha só o que Paulo falou. Gálatas 4,14 diz assim: E vós, aqui é o apóstolo Paulo falando, né? E vós não mostrastes desprezo nem desgosto em face da vossa aprovação na minha carne. Pelo contrário, me recebestes como um anjo de Deus, como Cristo Jesus. Então, embora Jesus ele é um Deus, né? Mas ele é um Deus menor do que o Pai, tá? Ele não é um Deus todo-poderoso, ele é um Deus menor. Lá em Salmos, a Bíblia diz que chama Jeová de o Deus dos deuses. Então, conforme eu havia dito, o Deus Todo-Poderoso é somente um. Jesus, ele é um Deus forte, um Deus poderoso. Mas ele não é o Deus dos deuses, ele não é o Deus Todo-Poderoso, né? Então, Jesus, ele é um anjo de Deus, né? Tanto é que em Hebreus 1, ali, que o capítulo 1 de Hebreus quer mostrar pra gente? Que Jesus, ele é maior do que os anjos. Obviamente, ele é menor do que o Pai, porque Jesus ele tem um Deus, né? Hebreus mostra isso. Mas ele é maior do que os anjos, né? Por isso que lá em Hebreus, eu não lembro direito o versículo, mas fala, por isso Deus, né, se referindo a Jesus, por isso Deus, o teu Deus te ungiu maior do que os teus irmãos, ou seja, se referindo aos irmãos celestiais, né? Ou seja, aos anjos, tá bom? Então, interessante isso aqui, né? Muita gente não conhece esse texto, mas olha, o apóstolo Paulo está falando, né, que aquelas pessoas receberam ele super bem, receberam como se fosse Jesus Cristo, né, um anjo de Deus. Muito bem, próximos textos aqui que a gente vai analisar, que comprovam que Deus é somente o Pai e não o Filho, não uma Trindade, não o Jeová Pai, Jeová Filho, nada disso, né? Vamos lá. João 17,3 e João 13, do 16 e 20. Olha, deixa eu só fazer antes de entrar na leitura, eu escrevi assim, olha. Jesus diz que a vida eterna é conhecer o Pai como o único Deus verdadeiro. O Pai é maior do que o Filho, mesmo no céu, antes de vir como homem, né? Então, muito bem, vamos lá. Primeiro, João 17,3. João 17,3, Jesus Cristo ele fala assim para as pessoas, né? Para elas terem vida eterna, o que elas precisavam fazer, né? Para obter vida. E Jesus fala: Ora, a vida eterna é essa. O que é? O que é? Que eles te conheçam. Ele está falando a respeito de Deus, né? Que eles conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo.
Então, o próprio Jesus ele falava: Deus é o único Deus verdadeiro. O Pai é só um. Ele é o único Deus verdadeiro. Então, para obter a vida eterna, temos que conhecer a quem? A Deus, o Pai, como o único Deus verdadeiro. E Jesus é aquele que ele enviaste. Jesus é o nosso caminho até Deus. Por isso que a Bíblia diz: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém se chega a Deus senão por Jesus Cristo. Então, Jesus ele é o caminho, né? Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é como se fosse o nosso advogado. Ele é o nosso intermediário. Ele é somente por Jesus que a gente pode ter vida eterna. Ele é o nosso, foi ele que remiu os nossos pecados. É o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas ele não é Deus, tá? Ele é o nosso intermediário. É por meio dele que nós podemos ter vida eterna. E aqui, olha, uma coisa bem interessante aqui é o que Jesus Cristo falou, olha. Ele falou o seguinte, olha, em João 13, 16 e 20. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que quem o enviou. Então, o que ele falou aqui? Olha? Ele falou que quem envia a pessoa é maior do que o enviado. Então, por exemplo, imagina eu sou um rei. Eu sou um rei e eu quero mandar uma mensagem para uma pessoa que está longe de mim. Eu envio um súdito meu para levar minha mensagem. Olha, súdito, vai lá e leva essa mensagem aqui. Então, a pessoa quando chega lá para ela, quem que é maior? Sou eu que sou o rei que estou enviando alguém ou é o meu servo que está levando a mensagem? É isso que Jesus Cristo falou. Quem o enviado não é maior do que quem o enviou. E olha só o que ele fala aqui, ó, no verso 13 e 20. Olha. Em verdade vos digo. Quem recebe é aquele que eu enviar, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E o que Jesus falou? Quem envia é maior do que o enviado. Então, quem que enviou Jesus? É o Pai. Quem é maior, Jesus ou o Pai? O Pai é maior do que Jesus. Isso que ele quis falar aqui. Ó. Ele falou claramente. Mais para frente, vou mostrar um outro trecho que Jesus deixa isso ainda mais claro ainda. A Bíblia inteira ela mostra isso. Tá? Que o Pai é maior do que o Filho. Deus é somente o Pai. Vamos lá, vamos prosseguir. João 14, 28. Olha só o que Jesus, o próprio Jesus Cristo aqui falou, tá? Em João 14, 28. Essas são as palavras de Jesus. Ele diz assim, olha. Vós ouviste o que vos disse, vou e retorno a vós. Se a me amasseis, ficareis alegres, porque por eu ir para o Pai. Por quê? Porque o Pai é maior do que eu. Jesus Cristo aqui, ele falou com todas as palavras. O Pai é maior do que eu. Jesus nunca se colocou no nível do Pai, entendeu? Aqueles fariseus queriam assassinar Jesus Cristo, não porque ele estava falando, olha, eu sou o Pai. Não, não era isso. É que ele se colocava como filho do Pai, como um ser que já existia antes de se tornar homem, como um filho do próprio Deus Altíssimo. Então, isso era blasfêmia para eles, entendeu? E nenhum homem jamais chegou falando, olha, eu sou uma criatura espiritual aqui, que eu já existi por séculos, eu sou o próprio filho do Deus Todo-Poderoso, entendeu? Então, era nesse sentido aqui que as pessoas acusavam Jesus de blasfêmia, né? E o próprio Jesus Cristo ele falou com as próprias palavras: o Pai é maior do que eu. Jesus Cristo falou: aquele que envia, o enviado é menor do que aquele que envia. E quando Jesus Cristo ele falou isso, né? Voltando até um texto aqui, olha, quando Jesus Cristo falou: aquele que envia é maior do que o enviado, isso isso se refere não ali só a ele como humano, né? Mas na sua existência pré-humana, antes de se tornar homem. Então, já como ser espiritual, o filho sempre foi menor do que o pai, mesmo em criatura espiritual, tá bom? Próximo texto, João 20:17. Diz assim, olha, deixa eu ler aqui o cabeçalho, eu já entro aqui no texto. Jesus, já ressuscitado, disse que o Pai é Deus dele. Então, muito bem, né? Então, João 20:17, o contexto é o seguinte: Jesus Cristo ele já havia sido morto, né, lá na estaca ou na cruz, como você preferir, né? Agora, eu não creio que tenha sido uma cruz, para mim tenha sido uma estaca ou um madeiro, né? Embora Jesus Cristo já havia sido morto, né, o Pai já havia ressuscitado o espírito dele, né, e Cristo materializou aquele corpo ali, né, aquele corpo humano. A gente sabe que, por exemplo, os anjos ele têm essa capacidade, né? De, embora eles sejam seres espirituais, eles podem materializar um corpo humano ali para eles. E foi isso que Jesus Cristo fez, né? Ali ele havia materializado um corpo dele, tanto é que os discípulos nem reconheciam Jesus, né? Então, Jesus, após já ter sido ressuscitado pelo Pai, ele disse o seguinte, olha,
Jesus lhes diz: Não me retenhas, pois ainda não subi ao Pai. Vai, porém, a meus irmãos e diz: Subo para o meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Então Jesus aqui já ressuscitado pelo Pai, né? Já como um ser espiritual, embora com o corpo ali materializado perante ali os apóstolos, ele disse: Deus, o Deus dele, era o Pai dele. Ele falou: Olha, Pai, porque eu ainda não subi, não fica me segurando não, porque eu quero subir para o meu Pai e o vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. Então Jesus, ele tem um Deus, tá? Ele tem um Deus mesmo enquanto criatura espiritual. O Pai, Jeová, ele é Pai de Jesus e ele é Deus de Jesus, tá bom? É o que o texto fala aqui. Vamos passar para um próximo texto. Marcos 10, 17 e 18. Deixa eu fazer aqui, lembrar aqui do contexto. Jesus atribui bondade máxima não a ele. Ok, já lembrei. Então vamos ver o que o texto diz, de Marcos 10, 17 ao 18. Marcos 10, 17 ao 18 diz o seguinte: Ao retomar, né, que é uma situação que Jesus estava ali caminhando, né, pregando para aquelas pessoas, né? Então vamos lá. Ao retomar o seu caminho, alguém correu e se ajoelhou diante de Jesus, perguntando: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então aqui alguém chegou lá, né, viu Jesus, se ajoelhou e falou isso: Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Vamos ver a resposta de Jesus. Ó. Jesus respondeu: Por que me chama de bom? Ninguém é bom senão só Deus. A pergunta é: se Jesus é Deus, por que ele não atribuiu isso a ele? Por que ele não falou? Porque ele não deveria ter falado, né? Já que ele é Deus, né? Ele deveria. Realmente, nós, Deus, somos bons, né? Nós, Deus, somos bons. Então, aqui mostra claramente que para Jesus, a máxima grandeza da bondade era só o Pai. Jesus, ó, conforme eu escrevi aqui, ó, Jesus atribui a bondade máxima não a ele, mas somente a Deus, o Pai. E ainda diz que um só que é bom, que é o Pai. Um só é Deus, que é o Pai, né? Que é o Pai de Jesus, que é o Deus de Jesus e Pai de Jesus. Então o texto aqui é muito claro. Se Jesus ele fosse Deus, ele também teria se atribuído, ele também teria dito: realmente nós somos bons, né? Eu sou Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo também é Deus, somos bons. Mas não foi isso que ele diz. Próximo texto, João 8:54. Jesus identifica que o Deus que os judeus adoram é o Pai. Então, muita gente diz que Jeová é o nome da Trindade, né? Então existiria o Jeová Pai, o Jeová Filho e o Jeová Espírito Santo. Então, na teoria, quando os judeus adoravam, eles adoravam a Trindade, né? Será que era isso mesmo? Vamos ver, vamos deixar que Jesus responda. Se quando os judeus adoravam, eles adoravam ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, já que Jeová seria o nome dessa Trindade, né? Olha só o que Jesus disse. Ó. Jesus falando com aqueles falsos líderes religiosos, né, os fariseus, lá, os hipócritas, que na verdade não tinham nenhum temor de Deus, né? Mas o compromisso deles era com eles mesmos, com o próprio umbigo, com as riquezas, né, com o poder. Muito bem, diz assim. Aqui, acompanhem comigo a leitura. Olha. Jesus respondeu: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizes que é o vosso Deus. Então, aqui o próprio Jesus Cristo está identificando o Deus que vocês, judeus, falsos fariseus, hipócritas, o Deus que vocês adoram, que os judeus adoram, é o meu Pai. E olha só o que Jesus Cristo fala, né? E vós não conheceis, mas eu conheço. Se disser que não conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Então, quem que os judeus adoravam? Era o Deus Trindade? Era o Jeová Filho, o Jeová Pai, o Jeová Espírito Santo? Não. Os judeus adoravam unicamente ao Pai, um único Deus, conforme eu mostrei lá para vocês, no primeiro texto aqui do material do vídeo, né? Certo, meus amigos? Então, não tem para onde correr. Deus é somente um, é somente o Pai. Vamos prosseguir. João 4, versículos do 20 ao 24. Diz assim, olha. Deixa eu ler aqui rapidinho para me relembrar. João 20, 24 diz assim: Os judeus adoravam uma trindade? Não. Eles adoravam um Deus único que se representava como uma só pessoa. Jesus disse que essa figura era o Deus Jeová, anjo? Não. Era o único Deus, era o Pai.
Ok, vamos fazer a leitura aqui, olha. João 4, 20 ao 24. Diz assim, olha, acompanha aqui comigo. Até printei aqui o texto para vocês acompanharem, olha. Nossos pais, aqui era Jesus conversando com aquela mulher samaritana. Né? Jesus, quando estava pregando, né, ele foi até aquela mulher samaritana e pediu para que ela trouxesse água para ele beber, né? Só para vocês entenderem. Então aqui a mulher falou o seguinte para Jesus, olha. Nossos pais nossos pais adoraram sobre esta montanha. Mas vós judeus, né, que ela estava achando que era um judeu, Jesus, ela não sabia que era o filho de Deus, né? Muito menos o Messias. Ela estava falando ali, né? Nossos pais adoraram nessa montanha, mas vós, judeus, né? Dizeis que é em Jerusalém que está o lugar onde é preciso adorar. E o que Jesus responde àquela mulher, né? Jesus lhe disse: Crê, mulher, vem a hora em que nem sobre esta montanha, nem em Jerusalém adorareis a quem? O Pai. Então, quem que os judeus adoravam era o Pai, não era uma trindade, não era o Jeová Filho, Jeová Pai, Jeová Espírito Santo. Eles adoravam unicamente ao Pai, que é o Pai de Jesus Cristo, o Deus Jesus Cristo. Continuando aqui a leitura, né, no 22. Vós adorais o que não conheceis. Nós, ou seja, os judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Né? Então, de fato, a salvação, que era o próprio Jesus Cristo, né? O meio pelo qual Deus usou para salvar a humanidade, é Jesus Cristo. E ele vinha da linhagem dos judeus. Então, Jesus, né, estava se referindo a si próprio. Né? Então, vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, que é o Pai, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, pois tais são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aquele que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Vocês notaram que mais uma vez Jesus estava mostrando para aquelas pessoas que quem os judeus adoram, quem é o Deus Todo-Poderoso, é o Espírito Santo, é o Deus Filho, é o Deus Pai? Não. O Deus é somente o Pai, somente o Deus Todo-Poderoso é somente um, é somente o Pai. Jeová é somente o Pai. Tá? E aqui o 24 ele chama a atenção de uma coisa bem interessante. Olha o que ele fala. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Deus é o quê? Deus é espírito. Jesus Cristo, ele estava como homem, ele veio como homem. Jesus Cristo. Então, se Deus é espírito, Jesus Cristo ele era homem, Deus, o Deus Todo-Poderoso, poderia ser Jesus Cristo? Não, não poderia ser. Senão Jesus Cristo teria dito, né? Primeiro ele não teria atribuído ao Pai, né? Mas sim ao Deus, aos deuses, né? Ou ao Deus Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, mas ele atribui somente ao Pai. E aqui ele ainda fala, olha, Deus é Espírito. Então Jesus Cristo, ali ele estava como homem. Então não tem como fugir. Deus é somente um, é somente o Pai, o Deus Todo-Poderoso, certo? Próximo texto, Efésios 1, 2 a 3 e depois o 17. Vamos fazer aqui a leitura. Efésios 1, 2 ao 3 e depois o versículo 17, que diz assim: Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então aqui a gente já vê distinção, falando que o nosso Pai, que o Deus é o nosso Pai, que é o Pai, e o nosso Senhor Jesus Cristo. O Jesus ele recebe esse título aqui, olha, 99% das vezes de Senhor. E Jesus, o Deus Todo-Poderoso, Jeová, ele é o nosso Deus, ele recebe o título de Pai, né? Ou melhor, o Pai recebe o título de Deus 99,99% das vezes. Prosseguindo aqui a leitura. 2, agora o versículo 3. Bendito seja quem? O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos céus, por meio de Cristo Jesus, ou em Cristo Jesus. E o versículo 17. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê um espírito de sabedoria, de revelação, para poderdes realmente conhecê-lo. Tá vendo? Então, meus amigos, como eu falei, para você atribuir a divindade de Jesus Cristo, atribuir uma trindade somente com textos ruins, somente com traduções ruins, né? Para você atribuir isso, entendeu? Vamos passar para o próximo texto, né? Efésios 4, versículos 5 e 6. Olha só o que diz.
Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, e é sobre todos e por meio de todos, em todos. Então, só há um Deus. Essa é a forma como os apóstolos enxergavam. Deus, ele é somente um. Quem é? É o Pai. Deus é somente o Pai. É sempre atribuído em 99% das vezes o Pai como Deus e Jesus como Senhor. Entendeu? Não tem nenhum momento que, que pudéssemos chegar a essa doutrina de que Jesus ele está no mesmo nível do Pai. Entendeu? Eu já vou concluir para vocês, isso vai ficar cada vez mais claro, conforme os textos forem passando aqui, tá? Colossenses 1, capítulo 1, né? Versículos 2 e 3, e depois Colossenses capítulo 3, versículo 1. Vamos ver o que aqui diz, né? Olha só. Colossenses capítulo 1, 2 e 3, diz o seguinte: Aos santos que estão em Colossos, irmãos fiéis em Cristo, a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Então, Deus daquelas pessoas, né, dos primeiros cristãos, quem que era? Era o nosso Pai, perdão. É o nosso Pai, tá? Perdão aqui a interrupção. E eu, continuando aqui a leitura, né, o versículo 3 agora. Damos graças ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, sempre orando por vós. E agora o capítulo 3, versículo 1. Pois, ressuscitaste com Cristo, procurais as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Então, uma coisa muito importante que a gente tem que chamar a atenção é que quem está ao centro de tudo é o Deus Todo-Poderoso, é o Pai, Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo, como o primeiro Filho de Deus, o unigênito e o primogênito, Jesus Cristo, ele ocupa um lugar que nenhuma outra criatura, nenhum outro ser ocupa, é estar sentado à direita de Deus. Somente Jesus está à direita de Deus. Então a gente vê que no centro, por isso que o Pai ele tem uma posição melhor do que a do Filho. O Pai está no centro e Jesus à direita de Deus. Tá vendo? À direita de Deus. Esses textos, né, atribuindo sempre Deus como sendo o Pai, sempre isso, e mostrando que a posição de Deus, o Pai, né, tem uma posição superior ao Filho, mostram claramente que a Trindade é uma doutrina falsa. Tá? A Trindade, essa doutrina, ela só passou a existir muitos séculos depois, mais de 300 anos depois da morte de Cristo, mais de 300 anos depois de todos esses apóstolos morrerem, entendeu? Começou a surgir essa doutrina da Trindade e começou a surgir outras doutrinas, como que a Maria seria uma deusa, como se ela fosse perfeita, como se ela fosse nunca eterna virgem, né? E outras doutrinas falsas também, entendeu? Que não vem aqui ao tema desse momento, tá? Que é só com relação Trindade ou unitarismo. Né? Então, a forma certa de compreendermos o Deus da Bíblia, seja de Gênesis, Apocalipse, ou seja, do Novo Testamento e o Antigo Testamento, é que só existe um Deus, e esse Deus é o Pai. Não existe uma trindade, esse conceito errado da trindade. Nem do unicismo também é errado, tá? Somente a forma correta de enxergar Deus é o unitarismo, tá bom? Outro texto aqui, ó, que a gente vai ler também, é o de 1 Tessalonicenses 1, dos versículos 1 ao 3, que diz o seguinte, ó, Paulo a Silvano e Timóteo, a igreja de Tessalonicenses, qual é em Deus o Pai e em o Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais vocês, né, de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A gente vê uma clara distinção, mostrando que o Pai é que é Deus e Jesus é Senhor, tá? Continuando. Sempre damos graças a Deus, ou seja, o Pai, acerca de todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra de vossa fé e do trabalho da caridade e da tolerância, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de quem? Diante de nosso Deus e Pai. Claramente, meus amigos, os cristãos do primeiro século entendiam que Deus, o Deus Todo-Poderoso, era somente o Pai de Jesus Cristo. O Deus Todo-Poderoso, ele era Deus de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele era o nosso caminho até Deus, ele era o nosso intercessor. Próximo texto, 2 Tessalonicenses 1, 1 e 2, diz o seguinte: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses,
que está em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, ó, Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, novamente, fazendo distinção, dizendo que o Pai é que é Deus e Jesus é o nosso Senhor. Então, Deus, ele é somente o Pai, tá bom, meus amigos? 1 Timóteo, outro texto, né? 1 Timóteo 1:2, diz o seguinte: escrevo esta carta a Timóteo, meu verdadeiro filho, na fé, que Deus, o Pai, e Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha só, tem clara distinção aqui, olha. Deus é o Pai, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele tem graças, misericórdia e paz, tá vendo? Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, ele é o unigênito, ele é o primogênito, ele é o único que recebe um trono para se sentar à direita de Deus. Por isso que Jesus Cristo, ele é uma criatura ímpar. Ele recebeu um título após ter sido obediente ainda maior do que ele tinha anteriormente. Então, Jesus, ele é ímpar. Assim como Jeová, o Deus Todo-Poderoso, ele também é ímpar. Não existe ninguém que se iguala a ele. E da mesma forma, Jesus, não existe ninguém que se iguale a ele, mas Jesus tem alguém que está acima dele, que é o Pai. Já o Pai, Jeová, ele não tem ninguém acima dele, Jeová, ele é ímpar, entendeu? Outro texto aqui, olha, 1 Timóteo 2,5. Um só Deus, um só mediador. Olha só que o texto de 1 Timóteo 2,5 diz, olha. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e homens, Jesus Cristo. Então, tá vendo os títulos que Jesus recebe? Ele recebe títulos como mediador, como nosso Senhor, nosso dono, nosso sumo sacerdote. Mas o Pai, o título do Pai é sempre esse: Deus, 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 Deus Todo-Poderoso, Deus dos deuses. Tá? Esse título não muda para o Pai. Bom, então, essa expressão, entendimento máximo, superlativo, a expressão Deus, ela é somente aplicada ao Pai. Então, Deus Todo-Poderoso, o Deus dos deuses, é somente o Pai. Jesus Cristo, ele é isso aí, ó. Ele é o nosso Senhor, ele é o caminho até nós podemos nos achegar a Deus, é o nosso resgatador, o nosso mediador, etc. Outro texto aqui usado também, que a gente pode provar que Deus é somente um, o Pai, é o de 1 de Pedro 1, versículos 2 e 3. Ok, diz assim, olha. 1 de Pedro 1, versículo 2 e 3. Eleitos segundo a presciência de Deus, o Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão de sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, essa qualidade aqui, ó, da presciência, quem é que tem? É o Pai. Tá? Essa presciência, de forma superlativa, essa expressão você não vai ver novamente sendo usada a Jesus. Jesus tendo presciência. A gente não vai ver isso, tá? Essa expressão aqui só é aplicada ao Pai na Bíblia, tá bom? Sei que vai ter gente que vai falar, não, mas Jesus Cristo também tem presciência. Mas aí a Bíblia mostra que até mesmo os demônios conseguem prever o futuro, né? Então, obviamente, quando aqui a Bíblia fala sobre presciência de Deus, o Pai, é uma presciência muito maior que não se compara de nenhuma outra criatura espiritual, tá? Então, essa presciência absoluta somente o Pai tem. Passa para o próximo texto. E aqui ainda chama atenção, né? Bendito seja o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele tem um Deus. A gente sabe que aqui, ó, esses textos de 1 Pedro, 1 Timóteo, 1 Tessalonicenses e assim por diante, Jesus Cristo já havia morrido, já havia sido morrido e ressuscitado, já estava lá no céu com o Pai, né? Então, mesmo assim, eles continuavam entendendo que Deus era somente o Pai e Jesus nosso Senhor. Próximos textos, olha. João 1, versículo 18 e João capítulo 6, versículo 46. Diz que ninguém jamais viu a Deus, só Jesus viu a Deus. E também Jesus ele recebe esse título aqui, olha, Deus unigênito, ou Deus gerado, né, o Deus criado. Vamos ver, olha. João 1,18 diz o seguinte: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Essa aqui é a melhor tradução, tá? Não é filho unigênito, não. É que é Deus unigênito. Ou seja, Deus que foi gerado, que foi criado, que teve um genitor, que teve um criador. Essa é a forma como os apóstolos entendiam Jesus. Deus unigênito. Ele não é Deus
é, é, ele é Deus semelhante ao Pai, entendeu? Ele é como se fosse a imagem de Deus, mas ele não é o Pai, entendeu? E a Bíblia mostra vários elementos nesse sentido, tá? Que Jesus ele tem um Deus maior do que ele, tem alguém acima dele que é maior do que ele, tá? Seja em posição, em poder, conhecimento, tempo de existência, ok? Então, e o versículo 6:46 de João, olha. Não que alguém tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Então ninguém jamais viu a Deus, tá? Ninguém jamais viu a Deus. Só quem viu a Deus foi o Pai, foi Jesus Cristo, tá bom? E em Jesus Cristo revela o Pai, né? O próximo texto comprova que somente o Pai é Jeová, né? Deus é somente o Pai. Jeová é somente o Pai, tá bom? João 5:39 a 46 e João 6:37, 38 e versículos 40. Jesus diz que veio em nome do Pai dele, Jeová, mas os fariseus não aceitaram. Jesus diz que o Pai é o único Deus. E ele identifica esse Deus como sendo só o Pai. As escrituras que os judeus se apoiavam, que falavam em Moisés, diz que no futuro Jesus seria aquele semelhante a Moisés e que o Pai enviaria por isso. Bem, vamos fazer a leitura, já vou voltar aqui. João 5:39 ao 46 diz o seguinte: Vocês estudam minuciosamente as Escrituras. Jesus Cristo falando aqui com aqueles falsos líderes religiosos judaicos, né? Vocês estudam minuciosamente as Escrituras, porque creem que elas lhe darão vida eterna. Mas as Escrituras apontam para mim, ou seja, apontam para mim, para Jesus Cristo, ele falando ali, né? No entanto, vocês se recusam a vir a mim para receber essa vida. Sua aprovação não vale nada para mim, Jesus Cristo falando, pois eu sei que o amor a Deus não está em vocês. Eu vim em nome do meu Pai, ou seja, Jesus veio em nome de Jeová, né? Tanto é que as escrituras até se cumprem em Jesus, né? Quando ele está lá no burrinho, e as pessoas cantam bendito é aquele que vem em nome de Jeová, né? Cantando salmos. Né? Então, voltando aqui, né, ao capítulo 5:43, que diz assim, olha, eu vim em nome do meu Pai, Jesus falando, né? E vocês me rejeitaram. Se outro vier em seu próprio nome, vocês o receberão. Não é de admirar que não possam crer, pois vocês honram uns aos outros, ou seja, honram homens, mas não se importam com a honra que vem do único Deus. O único Deus, Jesus Cristo falou aqui, ó. Aqui ele chama atenção, olha, vou repetir. Não se importam com a honra que vem do único Deus. Quem que é esse único Deus que Jesus Cristo estava falando para os judeus? Olha só, ele já mencionou nos versículos anteriores e vai continuar mencionando, ó. 45 agora, vamos continuar a leitura. Mas não sou eu quem os acusará diante do Pai. Então quem que é o único Deus é o Pai, meus amigos. Isso aqui não tem para onde correr, tá? Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento aponta que o único Deus é o Pai, somente o Pai, o Deus de Jesus Cristo. Moisés os acusará. Sim, Moisés, em quem vocês põem sua esperança. Se crescem, de fato, em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Então, as escrituras no livro de Gênesis, no livro de Êxodo, já apontava que Jesus Cristo ele viria, né? Que Deus ressuscitaria alguém semelhante a Moisés, né? Seria no caso Jesus Cristo. Seria alguém, surgiria o Messias no futuro. Isso que Jesus Cristo está apontando aqui, né? E aqueles homens, né, que falavam tanto, aqueles falsos líderes judaicos, né, aqueles fariseus, enchiam a boca para falar de Moisés, né? Não, porque a gente é de Moisés, não, que nós somos descendentes de Moisés. Moisés foi o maior profeta dos tempos antigos, né? Então, eles achavam, né, honravam tanto o Moisés que Jesus Cristo ele até falou, olha, lá no futuro, quando vocês forem prestar contas perante o meu Pai, perante o único Deus, eu não vou nem precisar acusar vocês. Sabe quem vai acusar vocês? Essa pessoa que vocês tanto acham que vai proteger vocês, que é Moisés. Moisés é que vai acusar vocês, né? Vamos dar prosseguimento aqui, olha, no versículo 6, do 37 ao 40. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vem a mim eu não rejeitarei. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou.
Jesus fazia a vontade do Pai, tá? Ele não veio fazer a própria vontade, ele fazia a vontade do Pai. 39 e 40, continua. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nada do que ele me deu, mas eu ressuscite no último dia. Sim, esta é a vontade de quem? Do Pai. Quem vê o Filho nele crê tem vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Então, está muito claro aqui, meus amigos. O único Deus verdadeiro, olha, o único Deus verdadeiro é quem? É somente o Pai. O único, ele é único, somente o Pai. É quem os judeus adoravam. Eles não adoravam o Filho, eles não adoravam o Espírito Santo, eles não adoravam uma trindade, eles adoravam um só Deus, o Pai, Deus Todo-Poderoso. Era isso que eles adoravam, os judeus. E é isso que Jesus está apontando novamente aqui. O único Deus é o Pai. Tá bom? Vamos dar prosseguimento aqui. São muitos textos que comprovam que Deus ele é somente o Pai, não existe trindade. A forma correta de enxergar é o unitarismo. Mateus 6,9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então aqui Jesus Cristo estava ensinando a forma correta para os discípulos dele adorarem a Deus, ou orarem a Deus, melhor dizendo, né? E qual foi a forma correta? Jesus ensinou, olha, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, né? E assim por diante. Então, onde é que Deus ele estava? Jesus Cristo, a gente sabe que estava ali com aqueles homens. Mas e Deus? Onde é que ele estava? Jesus Cristo ele falou, olha, onde é que Deus está? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Que nome é esse? Jeová, né? Yehová, né? É o tentagrama, né? Então, Jesus Cristo fosse Deus, ele estaria se falando aqui, olha, vocês devem orar da seguinte forma: orem a mim, Pai nosso que estás aqui conosco, que estás conosco, né? Mas ele não falou isso, ele falou, Pai nosso que estás no céu. Então, até a oração, ela mostra, o próprio Jesus Cristo, ele mostrou que Deus, ele não era Deus, não era Deus exatamente como o Pai, ele é um reflexo de Deus, tá? Apocalipse 1:1. Apocalipse 1:1 revela uma coisa muito interessante, olha. Aqui, tá aqui, ó. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Diz o seguinte, ó. Revelação de Jesus Cristo, tá? Revelação de Jesus. Mas quem foi que deu essa revelação de Jesus Cristo? A qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo. Então, olha só que interessante aqui, Apocalipse 1:1. Aqui Jesus Cristo já estava no céu, o apóstolo João estava tendo aquela visão, né? Tendo aquele milagre ali, né? Aquela revelação, né? Ou seja, Apocalipse significa revelação. Né? Então, olha isso aqui, olha. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Mais uma vez a gente nota que Deus ele tem maior conhecimento, maior presciência do que o Filho. Porque essa revelação aqui, ela teve que ser dada a Jesus Cristo. Se Jesus Cristo fosse o próprio Deus, ele ia precisar receber algo de Deus? Ele ia precisar ter algum tipo de conhecimento que ele não teria? Não, porque ele já é Deus Todo-Poderoso, ele já deveria saber disso. Mas aqui a gente vê claramente, olha, a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Deus é que deu essa revelação a Jesus Cristo. Tá? Se a gente também for comparar, olha, Mateus, depois se você quiser, ter na sua casa aí, ó, Mateus 24:36. Lá diz que a respeito do dia, né, do Armagedon, né, quando os apóstolos perguntam lá para Jesus, Jesus, quando é que vai ser o grande dia, ou o dia do Armagedon, o dia do julgamento de Deus? E Jesus Cristo ele falou, olha, que quanto o dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem eu mesmo, nem eu que sou filho de Deus sei. Só quem sabe do dia e da hora é somente o Pai, é somente Deus. Então, novamente, a gente vê que o conhecimento, a presciência, a absoluta, somente o Pai tem. João 5,19 também fala mais ou menos isso, né? João 5,19, tudo que Jesus sabe, todas as coisas que ele sabe, foram aquelas coisas que o Pai lhe mostrou. Então, obviamente, o Pai é que revela todas as coisas ao Filho. Todas as coisas que Jesus sabe fazer foram as coisas que o Pai revelou a Jesus Cristo. Depois vocês também podem ler esse versículo aí. Ó. Olha só também,
E o que diz Apocalipse 3:12, para a gente provar que Deus é somente o Pai, tá bom? Deus é somente o Pai, somente um, somente Jeová. Apocalipse 3:12. Aqui é o próprio Jesus Cristo falando, tá? Vamos ver o que Jesus Cristo falou para João? O próprio Jesus Cristo falando, as palavras dele. Jesus disse o seguinte, olha: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Jesus Cristo falando, olha, sobre essa pessoa eu vou escrever o nome do meu Deus. Jesus Cristo está falando, olha. E o nome da cidade santa, do meu Deus. A cidade santa é do meu Deus, é do Deus de Jesus. A nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus. E também meu novo nome, né? Jesus recebe um novo nome. Engraçado, porque Jesus, ele recebe muitos títulos e também muitos nomes, né? Como Emanuel, o próprio Jesus Cristo, a palavra, né? O verbo. Também ele recebe nomes como o braço de Jeová, né? A sabedoria de Jeová. Né? Mas o Pai, ele tem o mesmo nome, que é sempre Jeová. Jeová é o nome completo, né? O nome dele é só Jeová. Muito bem, meus amigos. Então, Jesus, ele tem um Deus. Mesmo lá no céu, um criatura espiritual, ele tem um Deus, tá bom? Olha, vamos fazer a leitura de Apocalipse 3:14, João 1:18 e Provérbios 8:22. Todas essas versam sobre o mesmo assunto, né? Jesus, ele é a primeira criação de Deus. Jesus é o Deus unigênito. Então, tem gente que fala, não, Jesus ele não pode ter tido uma criação, ele não foi uma criatura, né? Mas será que é isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o Pai realmente ele não teve alguém que criou ele ou que gerou ele, o Pai. O Pai, a Bíblia diz que Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, ele é Deus de eternidade a eternidade, ou seja, não teve um começo de eternidade e não vai ter fim. Ele é de eternidade a eternidade, não teve um começo nem vai ter fim. Jesus Cristo ele teve um começo. E a Bíblia é muito clara quanto a isso. Ele teve um progenitor, ele teve um criador. Vamos fazer a leitura aqui, olha. Como é que eu posso dizer isso? Com base na Bíblia, olha. Apocalipse 3:14. Esses é só alguns textos, tá? Tem muitos outros além desses, tá? Muitos outros, mas não dá para provar tudo em um único vídeo, né? É o objetivo aqui da gente. Apocalipse 3:14 diz o seguinte: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém. Esse aqui é Jesus Cristo, tá? A testemunha fiel e verdadeira, Jesus Cristo. O princípio da criação de Deus. Olha só como é que Jesus Cristo é chamado. Jesus é chamado de o princípio da criação de Deus. Então, Jesus teve um começo, ele teve um início. O princípio da criação de Deus, a primeira criação de Deus. Vamos ver o que diz em João 1:18. Olha só. Esse texto eu já li, né, para vocês. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, olha o título que Jesus recebe. O Deus unigênito que está junto ao Pai, que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus de eternidade eterna, é quem revelou. Então Jesus ele é o Deus unigênito, ou seja, o Deus unigênito, o primeiro criado de Deus, o primeiro criado de Deus, o primeiro gerado por Deus, ele é o Deus unigênito. Esse aqui é o título de Jesus, ele não é filho unigênito. Tem gente que fala assim, ah não, aqui é filho unigênito, porque aqui é se referindo à humanidade de Jesus. Aqui a gente não pode referir à humanidade de Jesus, porque aqui está chamando Deus unigênito, o primeiro criado, gerado por Deus, tá bom? Deus unigênito. Vamos dar prosseguimento, olha só o que Provérbios. Olha como é que Provérbios chama a Jesus, olha. O Senhor me criou como o princípio do seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Se você ler todo o livro de Provérbios, Provérbios 22, 30, a gente vai ver ali várias vezes mostrando que Deus, a primeira criação de Deus, foi Jesus, tá bom? Por isso que Jesus ele é chamado de Deus unigênito, ou melhor, de primogênito, enfim. Porque ele teve uma criação, né? Vamos fazer agora aqui a leitura de Provérbios 8:22 ao 31. Ainda nessa linha, né, mostrar para vocês que Jesus Cristo ele teve um progenitor. A existência de Jesus, ela dependeu da pré-existência, da existência anterior do Pai. Assim, o Pai tem mais tempo. Ele não teve ninguém que o criou, ninguém que o gerou. O Pai não teve alguém que o gerou, nem que o criou. Jesus Cristo teve alguém que o criou, alguém que o gerou, tá bom? Olha só, Provérbios 8:22 ao 31.
referindo ao Pai e mostrando que Jesus Cristo foi criado, tá? Diz assim: Jeová me criou primícias de sua obra, dos seus feitos mais antigos. Desde a eternidade fui estabelecido, desde o princípio, antes da origem da terra. Quando os abismos não existiam, eu fui gerado. Quando não existiam os mananciais das águas, antes que as montanhas fossem implantadas, antes das colinas, eu fui gerado. Jesus Cristo falando aqui, ó, que Deus o criou, Deus o gerou. Continuando. Ele ainda não havia feito a terra e a erva, nem os primeiros elementos do mundo. Quando firmava os céus, lá eu estava. Quando traçava a abóbada sobre a face do abismo. Quando condensava as nuvens no alto. Quando se enchiam as fontes do abismo. Quando punha um limite ao mar e as águas não ultrapassavam seu mandamento. Quando assentava os fundamentos da terra. Eu, Jesus Cristo, né? Eu estava junto com ele, com o Pai, com Deus Todo-Poderoso, como mestre de obras. Olha só o título que Jesus recebe como Criador. Ele é o Criador, mas não é o Criador, o autor da obra. Ele é o mestre de obras. Tá? Eu era o seu encanto todos os dias. Todo o tempo brincava com sua presença, brincava na superfície da terra e me alegrava com os homens. Né? Jesus Cristo se alegrava com os homens, né? Com a humanidade. Então, não tem para onde correr, tá? Jesus foi as primícias da obra de Deus, tá? Desde foi estabelecido. Ele que criou Jesus Cristo. Ele criou as coisas como mestre de obras de Jesus, tá? O autor da criação é o Pai, é Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo, ele é isso aqui, olha. Ele é o mestre de obras, tá bom? Então, Jesus Cristo, para Jesus Cristo existir, teve que ter a existência anterior do Pai, tá bom? É isso que a Bíblia mostra, ela é muito clara quanto a isso. O Pai não teve início, ele não teve alguém que o gerou, mas Jesus Cristo sim, teve alguém que teve. Jesus Cristo teve alguém que o gerou, que é o Pai, o Deus Todo-Poderoso, tá bom? Então, o Pai, podemos dizer que o Pai, Jesus, é a primeira criação do Pai, é o primeiro ser gerado pelo Pai. E é o único gerado diretamente pelo Pai. Todas as outras criações, quem colocou a mão na massa, vamos dizer assim, foi Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo foi como o mestre de obras, mas o responsável pela criação foi o Pai, foi Deus Todo-Poderoso. Bom, conforme a gente vê aí, né? Tudo que Jesus Cristo ele aprendeu, tudo que Jesus Cristo sabe, foi porque o Pai revelou para ele, o ensinou, entendeu? Já o Pai, o Deus Todo-Poderoso, ele teve alguém que o ensinou? Não. Ele teve alguém que revelou alguma coisa ao Pai? Não. Jesus Cristo teve alguém que revelou todas as coisas? Sim, algumas coisas Jesus Cristo, o Pai revelou a ele, tá bom? Então é isso, meus amigos. Vamos dar prosseguimento aqui. Eu estou pensando em dividir aqui o texto, porque está ficando já longo, hein? Então vamos fazer o seguinte, eu vou dividir o vídeo em duas partes, tá? A gente vai parar por aqui e no próximo vídeo vai ficar menor do que esse, eu termino aqui com vocês, tá bom? Então vai ficar dividido em duas partes os textos, mostrando os principais textos que comprovam que Deus é somente um, somente o Pai. Um grande abraço, meus amigos, até a próxima.